creio, e aí eu vou devolver a pergunta para você, que o ambiente de uma cena de crime fala muito, né? Porque também, quando você chega, você deve olhar, obviamente, com seu olhar crítico, e acredito que você criou seus próprios protocolos de falar, opa, essa cena tá esquisita. Opa, aqui alguém montou essa situação, ou você fala, não, a coisa parece que aconteceu de uma forma natural. Como é que é isso na visão do agente de segurança, do delegado, de quem vai a campo? Você deve ter ido muito a campo, né? Como é que é isso aí? Olha, as pessoas que entram para a polícia, ou ela entra por paixão, ou ela está lá procurando um emprego. No meu caso, foi uma paixão que eu descobri com 11 anos de idade. Então, com 11 anos de idade, a minha mãe, falecida, Dona Nazaré, era professora de estado primária, ela me chega em casa com um livro da Agatha Christie. Deixou lá em cima, e eu comecei a ler aquele livro, eu fiquei encantado, porque ela, depois eu descobri, ela era conhecida como a Dama do Crime. Né? Hercule Poirot. E a Miss Marple. Né? E aí, o que aconteceu? Eu pedi para ela, eu li o livro, e pedi para ela outros livros da Agatha Christie, e eu fui me envolvendo com as histórias, e eu sei que você gosta também. Até mostrar aqui que de verdade, e esse é antigão, esse aqui é daqueles que era bem antigo, aquelas capas duras, e a Agatha Christie é fantástico, né? Não, depois de eu ler a Agatha Christie praticamente completo, a minha mãe não tinha mais aonde arrumar a Agatha Christie, eu praticamente li todos os livros, já com 12, 13 anos, e ela começou a me trazer os livros do Conan Doyle, que na realidade são dois escritores ali, um escocês e o outro britânico, que nasceram por volta de 1850 a 1890. E eles foram os grandes romancistas policiais. Que legal. Você imagina, dos 11 aos 13, 14, eu lendo Conan Doyle, eu lendo direto Agatha Christie, e eu impressionado com aquilo, me colocando na cena do crime, porque eles têm essa facilidade de te colocar lá dentro. Mas aí, quando você fala eu fiz essa pergunta provocativa para você, de local, da análise do local, que tudo isso é muito importante em qualquer área, mas na minha área, segurança, me acontece um fato curioso aos 15 anos de idade. Eu estudava em colégio público e nós estávamos no recreio quando começou uma gritaria, aonde na sala dos professores daquele colégio onde eu estudei, alguém colocou anilina na cafeteira para os professores tomar. Putz. E uma professora japonesa, que por sinal foi minha professora no ginásio, ela tomou um café e aí alguém falou, olha a boca como tá. E aí todo mundo pensou que estava acontecendo alguma coisa, até que outros professores também tomaram café e todo mundo com a boca azul. E eu vi aquela gritaria e eu olhei para aquela professora japonesa muito triste por ter passado por aquilo, indo no banheiro, tentando lavar a boca, mas ficava com a boca azul. Principalmente os dentes ali. Os dentes. E aí, naquele momento, me veio na cabeça, quem foi que fez isso? E eu comecei a andar pensando quem foi que fez isso. Quando eu vou para a área do recreio, e eu vejo num canto 4 meninas conversando. Essas 4 meninas conversam, sendo que uma falava e contava alguma coisa, e as outras olhavam e davam risada. Quando eu me aproximei, praticamente elas acabaram de contar aquilo, mas aquilo me chamou a atenção, porque havia um segredo embutido naquela conversa. Bom, o que eu fiz? Depois de ler Conan Doyle e Agatha Christie, eu falei, bom, eu preciso seguir essa moça. Eu comecei a seguir essa moça, que ela era um ano acima que o meu. Eu conhecia porque eu era amigo do irmão dela, que era da minha turma. E vendo ela andar e ainda conversando com as moças, eu observo que na mão direita havia uma pequena sujeira em 2 dedos dentre a unha. Uma sujeira escura. E aquilo me levou, caramba, será que essa anilina foi jogada, ela se sujou com essa anilina? E eu fiquei naquilo, fui para a aula, assisti a aula com aquilo na cabeça, e eu imaginei, se foi ela ou foi algum aluno, eles tiveram que comprar anilina. Só que a 80 metros da entrada do colégio tinha uma loja de armarinhos, que todo mundo ia lá comprar as coisas. E aí eu fui naquele local, garoto, cheguei pro cara, eu falei, olha, eu queria comprar anilina. Ele falou, pois não, qual cor que você quer? Eu falei, aquele azul. Ah, tá bom, procurou e não encontrou. Ele falou, olha, acabou. Ele falou, olha, até acho que eu vendi o último ontem.
Falei, você vendeu o último ontem para quem? Olha, acho que foi para uma aluna do colégio. Bom, então eu já estava com o quebra-cabeça muito formado em relação à autoria desse suposto crime. Bom, no dia seguinte, eu me encontro com ela no colégio e eu viro para ela, e aí eu já fui muito incisivo. Eu cheguei para ela e falei assim, me fala uma coisa, eu queria saber quanto é que você pagou no vidrinho de anilina aqui no mercadinho aqui perto. Ela leva um susto. E ela, como ela levou um susto, ela falou, mas como é que você sabe que eu comprei? Falou, não, eu tava lá e eu vi que você comprou, e depois eu tive a ideia de também querer, eu fui lá comprar e acabou, eu queria saber quanto é que você pagou. Aí ela, meio constrangida, fala quanto ela pagou no vidrinho. Aí eu virei para ela e falei, olha, eu vou te falar uma coisa. Você fez essa brincadeira de mau gosto ontem aqui no colégio e você maltratou uma professora que eu admiro muito. Ela começou a negar. Eu falei, tudo bem, eu vou agora falar com a diretora. Fiz uma pressão e naquela pressão ela vira para mim e falou, Jorge, pelo amor de Deus, fui eu realmente, eu me arrependi da brincadeira, mas agora eu já fiz, mas não conta para a diretora, porque naquela época a diretora de colégio público era muito brava e ela morava na rua de trás, ela ia ser expulsa do colégio. Aí eu peguei, com 14, 15 anos de idade, eu falei, olha, eu não vou contar, mas eu quero que você procure a professora Mitier, deve estar falecida hoje, e você conte para ela e peça desculpas. E ela fez isso. Então, esse caso da anilina foi o primeiro crime que eu resolvi na minha vida simplesmente com uma habilidade observativa. Então, através da minha observação, eu consegui esclarecer esse crime. E foi aí que me surge a vontade de ser policial. Eu fui entender o que era polícia, porque eu não tinha nenhum parente policial. E eu percebi que a carreira que mais era feita, a minha paixão, era delegado de polícia. Então eu continuei a fazer leituras e eu fui prestar vestibular, passei em Direito na PUC, fiz PUC e com 22 anos de idade, virou delegado. Eu terminei o curso de Direito, prestei o primeiro concurso. Como na faculdade eu já tinha prestado um concurso para a Defensoria Pública, eu fui trabalhar no Fórum Criminal. Pra você ter uma noção, eu participei de 1.200 audiências criminais com 19, 20, 21 anos. Caramba! Eu estava lá, junto com o juiz, junto com o réu, junto com vítima, e eu sempre fui muito alto, junto com a procuradora, que eu era estagiário. Então eu já tinha todo o ambiente de um fórum criminal. Quando eu presto concurso para delegado, para mim foi moleza. Passei em 11º lugar e fui fazer o quê? Academia de Polícia, que na época eram 4 meses, na USP. Quando você chega na USP, do lado esquerdo tem lá a Academia da Polícia Civil. E na Academia da Polícia Civil, eu com 22 anos, já tendo uma bagagem de livros e já tendo experiência do fórum onde eu trabalhei. E aí eu chego numa das aulas, um delegado veterano, já aposentado, ele vira e fala, olha pessoal, vocês que vão trabalhar em plantão, porque o cargo mais baixo na Polícia Civil, vamos dizer assim, é o trabalho no plantão policial. É o atendimento ao público, à noite, madrugada, fim de semana, feriado. E aí... É ocupação que ninguém quer. Que ninguém quer. Quem já tá ali fala, não. Só que eu adorei. Manda o que entrou aí. E eu adorava, porque eu lidava com as pessoas. E eles falaram, olha, vocês... Ainda mais de madrugada, né? Madrugada. É onde tudo acontece. Tudo acontece. E ele falou o seguinte, vocês vão ter que atender local de crime. E ele falou com muita propriedade, ele falou, olha, no local de crime, principalmente o homicídio, a vítima que está morta, ela quer falar quem a matou. Vocês têm que fazer uma leitura de local de crime. A coisa mais preciosa na área de investigação é a leitura do local de crime. E eu vou te contar uma coisa muito interessante, o crime mais fácil de esclarecer são os mais violentos. Quanto mais violento, mais condição tem o delegado de esclarecer. Por quê? Porque o crime violento, ele tem um motivo. E ele deixa muito rastro também, né? E ele tem motivo. Entendi. É diferente o crime de rua. Imagina você aqui na região da Paulista andando com o celular na mão, passa uma pessoa, te vê em situação ali desfavorável e rouba o seu celular. Ele não te conhece. Você não conhece ele. Não tem ligação nenhuma. Não tem. Como é que você chega no bandido? É mais difícil. Mas o crime de morte, não. O crime de morte, você tem um motivo. E esse delegado na época falou, ninguém morre de graça. Teve um motivo. Então, a partir daí, e naquela época, foi a chegada da programação neurolinguística no Brasil. Começou em 1970 nos Estados Unidos. Isso aí. John Grinder, Bandler. E aí, quando chegou... Tudo chega depois de 10 anos no Brasil.
Começa lá e chega depois. E eu fui estudar programação neurolinguística, fui fazer curso, me interessei por aquilo. Depois veio a comunicação não violenta. Eu fui estudar. Falei, isso aqui é importante para mim. A partir daí, eu fui estudar uma coisa, uma ferramenta maravilhosa que é a intuição. Ou seja... É o tirocínio? Não, o tirocínio é a habilidade do policial de enxergar aquilo que uma pessoa comum não enxerga. Tá. Esse é o tirocínio, é a habilidade policial que a profissão dá. Que a gente sabe na neurolinguística que é tanto eu vejo aquilo, que eu tô tanto na excelência, que são os estágios lá da incompetência inconsciente, aí depois competência consciente, competência inconsciente, e aí você chega num ponto que você já não sabe por quê, mas você bate o olho e você fala, cara... É que nem um vendedor com excelência. Ele já vai, ele já liquida, ele vende com facilidade. O tirocínio é a excelência do estado policial. E você pode ter o tirocínio na sua profissão. Cada um tem o seu tirocínio. Mas a polícia criou esse termo, né? O tirocínio. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.